Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro. Sempre, nesta última semana do tempo comum, nós lemos o discurso escatológico. Este ano, como é o ano C, nós estamos lendo o discurso do Evangelho de Lucas. Começamos ontem e hoje damos continuidade. E eu quero agradecer a você pela sua fidelidade, pela sua companhia. Todos os dias nós nos reunimos aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou você que me acompanha pela Rádio Maria, ou ainda pelos podcasts. Muito obrigado por sua honrosa companhia todos os dias. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 21, de 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a primeira coisa importante no texto do Evangelho de hoje é determinar o que significa a expressão estas coisas, expressão que aparece no início do versículo 12. Para isso temos que ir ao texto do Evangelho de ontem. O discurso escatológico de Lucas, nós começamos a lê-lo ontem, e na verdade, esse discurso foi feito no Templo de Jerusalém, sede da religião judaica. E o discurso escatológico, como vimos ontem, começa com o anúncio da destruição do Templo de Jerusalém, fato que aconteceu no ano 70 da nossa era, por ocasião da Primeira Guerra Judaica. Quando Lucas escreveu o seu Evangelho, mais ou menos pelo ano 85, já fazia pelo menos 10 ou 15 anos que o templo e a própria cidade de Jerusalém haviam sido destruídos. O templo havia sido ampliado, adornado, embelezado por Herodes Magnus, alguns anos antes do nascimento de Jesus. Porém, não ficou pedra sobre pedra. Foi isso que disse o texto do Evangelho de ontem. Mas estas coisas, a expressão que está no versículo 12,
Esta expressão se refere ao conteúdo do texto de ontem: guerras e revoluções, terremotos, fomes e pestes, e sinais cósmicos no céu. As perseguições que serão narradas no texto do Evangelho de hoje, elas são anteriores a estes sinais precursores do fim dos tempos. Começa então uma sessão sobre as perseguições aos cristãos. O texto do Evangelho de hoje diz que os cristãos serão presos e perseguidos. Será a ocasião para que todos possam testemunhar a própria fé. Deus, o Espírito Santo, dará palavras tão acertadas para que a defesa dos cristãos se faça por meio destas palavras iluminadas pelo Espírito. Como sinal escatológico, até mesmo os familiares, o pai, os irmãos, parentes, amigos, gente do próprio convívio, entregará cristãos para serem perseguidos e mortos. Todos odiarão esta comunidade cristã. Contudo, paradoxalmente, no final do texto do Evangelho de hoje se diz: não perderão um só fio de cabelo da cabeça. Aqui está um grande paradoxo. E a conclusão última é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Percebam, meus irmãos, minhas irmãs, é bom não esquecer que quando o Evangelho de Lucas foi escrito, mais ou menos pelo ano 85, Estevão e Tiago, filho de Zebedeu, já tinham sido martirizados. Também já havia acontecido a grande perseguição de Nero, na capital do Império Romano, em Roma. Nessa perseguição, que aconteceu na década de 60, foram assassinados, entre tantos outros, Pedro e Paulo. Também já estava se preparando a perseguição de Domiciano, no começo da década de 90. O que podemos dizer é que a atividade missionária dos cristãos provoca perseguições. A perseguição acontece no ambiente das sinagogas, isto é, uma perseguição da parte dos judeus, mas também as perseguições acontecerão no âmbito dos pagãos. Os cristãos serão levados diante de reis e governadores, como acabamos de escutar, para darem testemunho de sua fé. Em momentos de perseguição e martírio, todos podem trair. Quando são apertados, quando são confrontados, muitos apostatam. A apostasia significa renegar a fé cristã. Muitos traem, muitos são capazes de entregar os próprios familiares. Muitos voltam atrás e rejeitam a fé cristã. Contudo, a perseverança, a constância, a fidelidade, isto será a causa da verdadeira vida. As perseguições, portanto, são lidas em chave escatológica, como sinais do fim dos tempos. É bonito perceber que nos momentos mais difíceis de perseguição, nestes momentos,
a igreja cristã foi mais criativa, mais ousada, mais dinâmica e capaz de testemunhar o Evangelho com toda a intrepidez. Que Deus nos ajude para que sejamos testemunhas e que os mártires de ontem e de hoje permaneçam firmes e o seu sangue derramado seja semente do Evangelho e de novos cristãos, mais ardentes, testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo, com a alegria e ao mesmo tempo com a fidelidade e a constância na fé. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Hoje rezemos por todos os cristãos que são perseguidos em qualquer parte do mundo, seja na África, na Ásia, na Nicarágua ou em qualquer outra parte do mundo. Onde quer que haja um cristão perseguido, oremos por ele e peçamos ao Espírito Santo para guiá-lo, orientá-lo e acompanhá-lo, para que mantenha a intrepidez, a alegria e a vontade de testemunhar Jesus Cristo. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.